Na noite em que Kelly passou por aquilo porta quebrada com seus 2 filhos atrás, ela fez uma promessa silenciosa a eles. E para si mesma. Eles não dormiriam em a rua, não esta noite, nunca. A casa estava abandonada. As janelas estavam rachado. O chão rangia a cada estalo. Degrau, mas tinha paredes e teto, e aquela noite foi tudo. Ela ficou por anos. Ela consertou o que estava quebrada. Ela fez dela um lar com seus pés nus. Mãos para 2 crianças que mereciam melhor do que a vida lhes havia oferecido. Então, numa tarde, alguém bateu à porta. A porta dela. Ela sempre soube que seria esse dia. Viria. Ela havia ensaiado o que ela diria. Ela havia se preparado para tudo, exceto ele. Se você nunca é inscrito neste canal, este é a história que te trouxe até aqui. Histórias assim como os da Kelly, é exatamente por isso que existimos. Vamos começar. Kelly Marsh tinha 33 anos. Anos de idade, e ela havia aprendido com isso ponto para medir a vida dela não pelo que ela tinha, mas pelo que ela havia conseguido apegar-se a ela. Ela tinha Lily, de 13 anos, moreno e vigilante, com autoconfiança particular de uma criança que entendeu antes dela deveria ter isso os adultos ao seu redor. Estão fazendo o melhor que podem, e esse é o melhor que podem fazer. Às vezes não é suficiente. Lily fez, não reclamou. Ela ajudou com Noah. Sem que lhe fosse pedido, garantiu que ele. Os cadarços foram amarrados antes da aula. Sentou-se ao lado dele no ônibus com o ombro dela pressionada contra ele da maneira que ela fizera desde que ele era bebê. Kelly às vezes pensava com um amor tão intenso, foi quase doloroso. O mais pessoa competente em seu pequeno casa, e ela tinha 13 anos. E isso foi uma coisa que Kelly carregava consigo para todo lado, uma culpa silenciosa que ela nunca havia encontrado uma saída. Para se sentar. E ela tinha Noah, de 8 anos. Velho com os olhos do pai e o seu teimosia da mãe, e um absoluto recuso em se deixar abater pelo mundo que Kelly achou profundamente comovente e ocasionalmente exaustivo. Noah era o tipo de criança que encontrou algo interessante em qualquer situação, uma fenda na calçada que parecia um rio, um pombo com um andar em comum, a maneira como o vapor subia de uma grelha em uma manhã fria em um formato que ele insistia em seguir parecia um dragão, e argumentaria sobre com total convicção até alguém concordou com ele. Ele era barulhento e caloroso, inteiramente ele mesmo, e Kelly agradecia a Deus por isso todos os dias. O marido dela, Marco, a havia deixado há 18 meses. Atrás, não dramaticamente. Isso foi o que havia de errado com Marco, era que ele nunca tinha sido um homem dramático. Ele havia recebido uma ligação da sua família em Portugal, a sua mãe doente, precisando dele, e ele tinha ido. Então as semanas se transformaram em meses, e os meses se organizaram por si mesmos na forma de uma ausência que não era temporário por um período mais longo. Ele ligava às vezes. Ele enviava dinheiro quando podia, o que era não com a frequência que ele pretendia e não tão tanto quanto era necessário. Ele não era ruim homem. Ele era simplesmente um homem que tinha sido, voltou a viver uma vida só e não tinha mais encontrado uma maneira de retornar a outro, e a distância entre essas duas vidas tornar-se silenciosamente e sem anúncio permanente. Kelly não o odiava. Ela tinha tentado brevemente, porque o ódio parecia como se pudesse ser útil, como se pudesse queime completamente e deixe algo sólido atrás, mas ela não conseguiu manter o ritmo. Ela pensou nos olhos de Noah, que eram os olhos de Marco, e ela não conseguia odiá-lo. Homem que havia lhe dado seus filhos um tom específico de marrom, seus uma maneira peculiar de semicerrar os olhos quando eles riu. Ela havia aprendido no século XVIII. Meses desde que ele deixou aquele solteiro, a paternidade não era uma coisa só, mas muitas coisas. Coisas empilhadas umas sobre as outras. Era a aritmética prática de 2 rendas se tornando uma, e a recálculo de tudo que seguido. Era o esgotamento específico de ser o único adulto em uma casa, aquele que tomava todas as decisões e absorveu todas as incertezas e manteve toda a preocupação interna porque as crianças estavam observando e viram o que aconteceu. Em seu rosto estava o que eles entendiam sobre a estabilidade do mundo deles. Era a solidão das noites depois as crianças estavam dormindo, quando o apartamento estava tudo quieto e não havia ninguém para dizer nada.
As pequenas coisas, o ordinário, observações e queixas leves e pequenas vitórias que se acumulam através de um dia e preciso de um lugar para pousar. Mas era também outra coisa, algo que ela não esperava e não teria previsto. Era, nos melhores dias, um tipo de clareza, um conhecimento de exatamente o que importava, despojado de tudo. Não funcionou. Ela sabia o que estava fazendo. E por que ela estava fazendo isso? Ela sabia quem ela era responsável por e pelo que eles necessária. Havia uma liberdade terrível e nisso foi terrível porque teve um custo. Ela não havia escolhido e era livre porque dentro dela ela estava inteiramente, inequivocamente ela mesma. Ela havia ficado na cidade. Porque as crianças estavam na escola e ela tinha um emprego em um supermercado. Avenida Fenner, caixa 3 dias por semana com possibilidade de mais horas se ela poderia encontrar alguém para cuidar de Noah. Depois da escola nos dias em que Lily tinha aula, atividades próprias. O supermercado pagou o suficiente para cobrir comida, telefone e uma contribuição para o aluguel que ela devia à sua amiga Diane. Diane, Kelly conhecia. Ela desde o ensino médio acreditava que ela a conhecia, o que acabou sendo uma coisa diferente. Quando Marco saiu e o apartamento que eles compartilhavam se transformou inacessível, Diane lhe ofereceu quarto de hóspedes. Era pequeno, mal dava para o suficiente para um colchão de casal e uma cômoda com as crianças dormindo em um sofá-cama que ocupou cada centímetro restante do chão, mas era um quarto e Kelly ficou grata. Da maneira específica e humilde de alguém que acabou de descobrir quão rápido o chão pode ficar inacessível. Ela pagou o que ela podia para ajudar com o aluguel. Ela estava nunca me atrasei, nem uma vez em 14 meses de ela estava morando no quarto de hóspedes de Diane. Atrasou até a semana do supermercado. A loja reduziu suas horas de trabalho sem aviso prévio, um novo sistema de agendamento, um gerente que era ela se desculpou, mas foi firme, e o dinheiro que ela tinha contado com isso, mas não estava em sua conta. O dia em que ela contava que seria lá. Ela explicou isso para Diane. Ela pediu 5 dias, apenas 5 dias até o próximo turno foi pago. Diane ouviu. Ela sentiu com a cabeça. Ela disse que entendia. 3 dias mais tarde, ela disse a Kelly que precisava do quarto. Ela voltou. Ela havia encontrado outro inquilino. Alguém que pudesse pagar de forma confiável, disse ela. Sem olhar nos olhos de Kelly, alguém cuja situação era mais estável. Kelly estava na cozinha do apartamento onde ela morou por 14 meses e olhou para Diane e compreendeu com clareza que surge em momentos de absoluta necessidade de que ela tivesse sido errado sobre o que era amizade, não amargo, apenas claro. Há uma diferença e Kelly Marsh aos 33 anos tinha tornar-se muito bom em saber qual era que. Ela tinha 5 dias para encontrar um lugar, outra coisa para ir. Ela passou esses 5 dias fazendo ligações. Ela ligou para a habitação. Autoridade. A lista de espera tinha 11 meses. Ela ligou para 2 abrigos, ambos lotados, cada um com suas próprias listas de espera. Ela ligou para uma prima que morava a 40 minutos de distância. Ausente, que se mostrou arrependido e genuinamente desculpe, e tinha 3 filhos. Em um apartamento de 2 quartos. Ela ligou para um número de um quadro comunitário sobre assistência habitacional de emergência e foi colocado em espera por 37 minutos e então desconectada. No 5º dia, ela empacotaram tudo que possuíam em 3 malas e uma mala de rodinhas, caminhou crianças foram para a escola e passaram o dia sentado na biblioteca pública pesquisando para opções que não existiam. Isso à noite, ela buscou Lily e Noah. Da escola. Lily olhou para as malas e não disseram nada. Noah perguntou se eles estavam indo viajar. Kelly disse algo. Não era exatamente uma mentira, nem exatamente. A verdade, que eles iriam ficar em algum lugar novo por um tempinho e ela pegou nas mãos deles e caminhou. Caminhamos por muito tempo. Era outubro. E as noites eram frias e Noetinha começou a diminuir o ritmo, demonstrando cansaço. Crianças de 8 anos, sem reclamar, apenas diminuindo a velocidade, a mão dele mais pesada na dela. Lily carregou uma das bolsas sem sendo questionada. Ela não havia dito uma palavra. Desde que saíram da escola.
O silêncio dela não estava carrancudo. Era o silêncio de uma menina de 13 anos que decidiu que a coisa mais útil que ela pode fazer agora não aumenta o peso da mãe dela. Carregando. Eles viraram para Oldate Rua, por onde Kelly não havia passado. Antes, um bloco residencial na periferia do bairro, casas mais antigas, algumas com placas de venda que estavam lá tempo suficiente para parecer permanente. E então na extremidade oposta do quarteirão, coloque um pouco afastado da rua, atrás de um quintal da frente tomado pelo mato, uma casa que era diferente dos outros, escuro, cada janela sem luz, portão da frente pendurado um ângulo de uma única dobradiça, ervas daninhas onde antes havia um jardim, um varanda com tábuas faltando, uma porta da frente com um cadeado que estava enferrujado. Cor de sangue seco. Kelly parou. Ela fiquei parado na calçada olhando para aquilo. Casa por muito tempo. Noah se inclinou contra o seu lado. Lily ficou imóvel. Mãe, Lily disse bem baixinho. Eu sei, Kelly. Disse. Ela olhou para os filhos. Ela olhou para a casa. Ela olhou para o céu, escureceu e sentiu frio chegar. Subindo pelos seus sapatos, desde o asfalto. Então ela caminhou até o portão e o levantou. Cuidadosamente em sua única dobradiça e foi por dentro. O cadeado na porta da frente estava enferrujado, mas não estava preso. Quem quer que tivesse tranquei por último, não o empurrei completamente. Fechou e quando Kelly aplicou firme pressão, cedeu com um som como algo liberando um suspiro que tinha sido segurando por anos. Ela empurrou a porta. Aberto. O cheiro era de poeira e madeira velha. E a particular sensação de estagnação de um espaço que foi selado contra o exterior mundo por muito tempo, não apodrecer. A estrutura era mais sólida do que aparentava. Da rua. As tábuas do assoalho no hall de entrada estava deformado, mas intacto. As paredes apresentavam manchas de água em alguns pontos, mas em pé. O teto estava inteiro. Kelly ela estava parada no hall de entrada com ela. Crianças atrás dela e deixe seus olhos adapte-se à escuridão. Noah pressionou para perto. De costas. Ela sentiu as pequenas mãos dele. Segure a parte de trás do casaco dela. Alguém está lá. Aqui? Perguntou Lily. Prático, isso sim. Lily. Não, disse Kelly. Ela tinha certeza de a qualidade do silêncio era absoluto. Esta casa não tinha abrigado uma pessoa viva por muito tempo. Ela encontrei um interruptor de luz. Não aconteceu nada. Ela encontrou no bolso lateral da bolsa a pequena lanterna que ela carregava desde que Noah era criança e o poder saiu durante uma tempestade e ele tinha estado. Ela tinha pavor do escuro. Ela clicou. Ela caminhou pela casa com a lanterna, lentamente, as crianças em seguida. O hall de entrada dava para uma sala de estar ampla com lareira que parecia funcional, sua lareira estava limpa. Além disso, uma cozinha com acessórios. De outra década, mas sem nada óbvio dano. Uma escada com um sólido corrimão. No andar de cima, 3 quartos e um banheiro. O banheiro tinha vazamento água. Ela abriu a torneira e deixou correr. E tudo ficou claro depois de um instante. Ela estava no quarto maior e brilhava. A lanterna pelas paredes. Alguém já morei aqui e adorei este lugar. Ela podia ver as evidências. Um gancho em a parede onde um quadro estava pendurado. Sua sombra ainda é visível. Uma janela. Assento embutido na janela saliente. A almofada já não existe, mas o banco de madeira continua lá. Perfeitamente em ordem. Varões de cortina ainda instalados. Lugar. As próprias cortinas desbotaram para um cinza incolor, mas pendente. Kelly ela desligou a lanterna. Ela ficou parada em o quarto escuro de uma casa que não pertencem a ela e ela tomou a decisão que moldariam os próximos anos da vida dela. Ela conseguiu sem drama, sem comparar com alguns estrutura moral abstrata. Ela a criou. A maneira como as mães tomam as decisões que o que mais importa do ponto de vista absoluto centro inegociável do que ela crianças necessárias e conhecimento que as alternativas que ela tinha não eram alternativas de todas.
Eles ficariam por esta noite e então ela descobriria amanhã, quando o amanhã chegasse. Ela foi de volta ao andar de baixo. Ela encontrou Noah sentado no último degrau da escada com a mochila no colo, olhando para ela com os olhos de seu pai. Lily estava parada no meio do hall de entrada com ela braços cruzados, não em desafio, de certa forma de alguém que se mantém firme. Vamos ficar aqui esta noite. Kelly disse, e nós vamos ficar bem. Noé limpa a garganta, assentiu com a cabeça. Ele confiava nela completamente, o que foi o melhor dom e a maior responsabilidade que ela já havia sido dada. Lily olhou para ela por um instante. Então ela disse, a lareira na sala de estar parece funciona. Funciona sim. Kelly disse, eu vi. Tem um pouco de madeira no quintal. Kelly olhou para sua filha, de 13 anos, em pé uma casa abandonada já na escuridão resolvendo o próximo problema. Vamos lá pegar isso, disse Kelly. Eles fizeram uma pequena fogueira. Naquela primeira noite, eles espalharam seus casacos no chão da sala de estar e as crianças dormiam bem juntinhas em o calor daquilo. Kelly não conseguiu dormir. Ela sentou-se com as costas encostadas na parede e observou o fogo e ouviu a casa respirava ao seu redor. O assentamento de madeira velha, o vento encontrando seu caminho através das frestas ao redor das janelas, o som distante da cidade continuando seus negócios indiferentes lá fora. Ela pensou em Diane. Ela pensou em Marco. Ela pensou na habitação. Lista de espera e o abrigo que não tinha espaço e a prima com seus próprios 3 crianças em 2 quartos. Ela pensou sobre a biblioteca e os 37 minutos de espera e a desconexão e então ela parou de pensar em tudo isso. Por que nada disso mudou e ela olhou para seus filhos adormecidos à luz da fogueira e fez para si mesma outra promessa. A mesma que ela sempre fazia. Aquela que ela vinha fazendo desde Lily nasceu e ela nunca tinha tido uma vez sequer quebrada. Ela daria um jeito. Ela tinha dito essas palavras para si mesma tantas vezes em que eles haviam perdido sua superfície e significado e se tornar outra coisa. Não uma declaração, mas um ritmo. Uma espécie de metrônomo interno que a mantinha em movimento. Quando o movimento parecia impossível, ela fez nem sempre sabia qual era o caminho. Ela nem sempre sabia que distância era ou que difícil. Ela só sabia que ela continuava avançando em direção a ele todas as vezes antes e que seus filhos estavam dormindo no calor e que o fogo estaria duro até de manhã se ela for cuidadosa. Com a madeira. Ela teve cuidado com a madeira. Fora da cidade, continuou. Em algum lugar próximo, um carro passou, seu faróis percorrendo brevemente a abertura na janela sem cortina e através da parede. Noé se mexeu, mas não acordou. Lírio, mesmo dormindo, tinha uma das mãos repousando sobre o ombro do irmão dela. Kelly observou. Eles respiravam e cuidavam do fogo e não dormiu. Quando primeiro uma luz cinzenta entrava pela janela, ela tinha uma lista. Não estava escrita. Ela não tinha nenhuma. Tinha papel à mão e não importava. Uma lista mental ordenada e específica. Água, calor, comida, escola, trabalho, plano. As mesmas categorias que ela sempre gerenciava agora exigindo novos métodos. Ela era boa em novos métodos. Ela vinha praticando toda a sua vida. Ela se levantou do pisou silenciosamente e foi para a cozinha. Descubro que funcionou. A primeira semana foi sobrevivência. A segunda semana foi avaliação. Na terceira semana, Kelly Marsh tinha um plano. Os serviços públicos já haviam sido sem eletricidade e gás, mas a água correu, o que significava que o banheiro era funcional e a pia da cozinha funcionou. O calor era o problema imediato. A lareira na sala de estar foi resolvida para o espaço principal e Kelly descobriram na segunda semana que a casa tinha uma segunda lareira no quarto maior também é funcional, o que resolveu as noites. Ela encontrou madeira no quintal tomado pelo mato, os restos de um caído árvore já seca, e complementou-a cuidadosamente de uma loja de ferragens 3 quarteirões adiante de onde ela comprou lenha e combina com a última dela dinheiro disponível. Ela não contou para ninguém. Essa não foi uma decisão que ela tomou de ânimo leve.
Mas foi uma decisão que ela tomou com clareza. Ela não podia me dar ao luxo de contratar a pessoa errada. Não sei. Ainda não. Não até que ela tenha encontrado uma situação mais estável. Ela manteve as informações escolares das crianças permanecem inalteradas. Manteve o mesmo número de telefone, manteve os seus turnos no supermercado e disse não contou a ninguém onde ela estava morando. Quando os formulários pediram informações sobre ela para o endereço, ela usou o endereço da biblioteca. Uma prática sobre a qual ela tinha lido online legal para fins de matrícula escolar era tudo o que ela precisava. Lily Noah adaptou-se com uma resiliência que Kelly demonstrou. Achei ambos notáveis e ligeiramente de partir o coração. Noah decidiu imediatamente que a casa era uma aventura que foi totalmente coerente com o seu personagem e fez as primeiras semanas consideravelmente mais fácil do que eles poderiam ter sido foi. Ele deu nome à casa. Ele a chamou de a casa do capitão por razões que ele explicou detalhadamente que Kelly fez não entendi completamente, mas não entendi. Desencorajar. Ele assumiu a responsabilidade pelo quintal que era seu domínio para os jogos elaborados que ele construiu no espaço tomado pela vegetação entre o portão e o varanda. Lily ficou mais quieta sobre isso. Ela ajudou. Ela estava sempre ajudando. Louças em água fria, varrendo com uma vassoura ela encontrada em um armário, carregando madeira para o demitem sem reclamar. Mas Kelly às vezes a pegava desprevenida momentos olhando pela janela do quarto que compartilhavam com uma expressão aquela era velha demais para o rosto dela e para Kelly. Encontrariam algo útil para eles façam juntos até que a expressão seja concluída. O horário de funcionamento do supermercado foi recuperado pelo terceiro mês. Kelly ficou com todos os turnos oferecido. Ela descobriu através de um aviso em o centro comunitário subsidiado depois programa escolar para Noah 2 dias por semana o que liberou horas suficientes para um segundo trabalho de limpeza de escritórios na terça-feira e quintas-feiras à noite para um culto que ela recebia em dinheiro semanalmente. Ela fez as contas. Todo domingo à noite na mesa da cozinha somando e subtraindo com lanterna com a precisão meticulosa de alguém para quem cada número era real e cada falta de recursos teve uma consequência. Ela comprou uma lanterna à bateria. Ela comprou 2 sacos de dormir de uma loja de artigos usados. Ela encontrou cortinas na mesma loja de artigos usados. Armazenar, não correspondente, mas suficiente, e ela as pendurou nas hastes existentes. Encontraram uma pequena mesa e 2 cadeiras em a calçada na noite da coleta de lixo e carregado ela os levou para casa em 2 viagens. Ela começou a consertar coisas não porque ela era obrigada a fazer, não porque alguém estivesse assistindo, mas porque ela morava nesta casa e ela era Kelly Marsh e Kelly Marsh fez não viver em algo quebrado sem tentando deixá-lo menos quebrado. Ela calafetou as janelas com um tubo comprado na loja de ferragens e as correntes de ar diminuíram. Ela encontrou a água. Desliguei e descobri como resolver o problema de encanamento. O suficiente para estancar um vazamento embaixo da cozinha-pia que estava pingando sem parar em um balde que ela havia colocado ali no primeira semana. Ela substituiu 3 varandas tábuas com madeira de um ferro velho medindo 2 vezes e pregando com cuidado. Com Noah segurando as peças no lugar e Lily lendo instruções de uma biblioteca-livro sobre carpintaria básica que ela tinha verificado com praticidade serena ela contribuiu para tudo. A primeira na primavera, ela plantou um jardim. Era coisinha, uma faixa de terra ao longo do lado da casa voltado para o sul que ficou sol suficiente para sustentar tomates e ervas. Ela comprou mudas de um venda da igreja por $2 e coloque-os com as mãos na terra num sábado manhã enquanto Noé cavava com entusiasmo ao lado dela. Lily sentou-se no que havia sido consertado. Leitura na varanda. Em julho, eles tinham tomates de verdade, quentinhos, colhidos diretamente do pé. Que Noé comeu em pé no jardim com o suco escorrendo pelo queixo e que ele ficou parada, observando, e sentiu algo que ela não sentia há muito tempo. Algo como permanência. Algo parecido com o ar. Ela sabia que não era dela. Ela não havia esquecido que não por um único dia. Todas as manhãs, quando ela ao acordar, ela estava ciente da precariedade da situação.
Do que ela havia construído, da maneira como repousava em terreno emprestado e poderia ser desfeito com uma única batida na porta. Ela pensou nisso, olhou para cima e viu o computador da biblioteca, o conceito de adverso posse, a doutrina jurídica pela qual a ocupação de um imóvel a longo prazo pode em circunstâncias específicas resultam em ação judicial. Ela não era ingênua o suficiente para acreditar que se aplicava perfeitamente a ela. Situação, mas ela arquivou o conhecimento longe, na parte da mente dela onde ela guardei coisas que poderiam ser importantes mais tarde. 2 anos se passaram. Ela pensou sobre a casa mudou de forma com o passar do tempo. Nos primeiros meses, serviu de abrigo. Uma solução prática para um impossível problema, temporário em sua mente, mesmo enquanto ela tornou o lugar mais habitável. No primeiro ano, aquilo se tornou algo mais difícil de nomear. No final do segundo ano em que ela parou de tentar dar um nome a ele e simplesmente vivia nela do jeito que você vive. Em algo verdadeiro sem precisar de explique isso para si mesmo todos os dias. Os vizinhos a tinham notado. Claro. Eles tinham. Uma casa que estivera escura por anos se iluminaram repentinamente à noite, o portão lubrificado e ereto, um jardim crescendo ao longo da parede sul Senhora Okafor, do outro lado da rua. Parou a uma manhã no segundo primavera e disse com a franqueza de uma mulher que tem observado uma situação desenvolver e decidiu abordar o assunto, foi você quem andou consertando a antiga casa dos Martin, Kelly havia dito. Sim. A senhora Okafor a observou por um tempo. Momento e então disse, Margaret Martin teria gostado disso, e continuou andando sem perguntar mais nada. Kelly tinha pensado nessa frase por semanas. Ela não sabia quem era Margaret Martin estava lá naquela época. Ela descobriria mais tarde. Então, por 2 anos e meio, a casa não estava a mesma casa em que ela havia entrado naquela noite de outubro. A varanda estava sólido, as janelas estavam seladas, o jardim havia se expandido para incluir um pequeno canteiro de flores que Lily havia plantado. Inteiramente por iniciativa própria primavera e cuidado com consistência isso surpreendeu Kelly e não deveria. A sala de estar tinha móveis, de segunda mão, incompatíveis e totalmente suficiente. O quarto de Noah tinha desenhos. Pregado contra as paredes, seu particular a geografia da imaginação tornada visível. O quarto de Lily tinha livros organizados em uma prateleira. Prateleira que ela ajudou Kelly a construir suportes e uma tábua de pinho, organizados em um sistema que fazia sentido para Lily e que ninguém mais tinha permissão para alterar. Kelly não tinha sido feliz todos os dias. Ela estivera com medo, exausta e solitária. A maneira particular de alguém que carrega tudo sozinha e não tem ninguém para colocar as coisas na frente dela. Ela teve dias em que a aritmética não trabalhou e as opções não existiam e ela sentou-se à mesa da cozinha depois as crianças estavam dormindo e simplesmente respiravam. Ela passou por isso até a manhã chegar, mas ela não havia quebrado e ela não havia ido embora e a casa, que estava escura e selado e retornando lentamente à terra quando ela o encontrou, estava vivo novamente, aquecido. Iluminada e habitada por pessoas que tinham aprendido na escola específica de necessidade de amar algo cuidando dele disso. Era uma terça-feira de março no meio da tarde. Kelly estava na cozinha fazendo sopa, uma sopa de verdade. Arranhão, o tipo que ela fazia às terças-feiras porque durou até quarta-feira e às vezes até quinta-feira, se ela estivesse cuidado com as porções. Noah estava em seu programa extracurricular. Lily cheguei em casa às 4 horas. A casa estava silenciosa. Uma maneira particular de uma tarde de dia de semana quando o bairro se esvaziou de seus ocupantes diurnos e da rua lá fora estava tudo em silêncio. Ela ouviu o portão. Ainda não a batida na porta, primeiro o portão, que ainda pendurado em sua dobradiça, mas que ela tinha lubrificado o suficiente para que se movesse silenciosamente. Em vez de gritar, ela ouviu. Porque ela tinha aprendido mais de 2 anos e meio para estar ciente de cada som ou propriedade feita. Ela conhecia o rangido do terceiro degrau da varanda. Ela conhecia o caminho do vento passava pela abertura sob o porta da frente quando veio do leste. Ela conhecia cada som que pertencia a esta casa e todos os sons que não existiam. Um passo na varanda, uma pausa, então a batida na porta. Ela estava parada na cozinha.
balcão com a colher de pau nela mão e não se moveu por 3 completos segundos. Então ela pousou a colher cuidadosamente sobre o balcão e ela respirou fundo. Ela havia ensaiado isso. Ela tinha pensado nesse momento 1000 vezes ao longo de 2 anos e meio. Ela sabia o que ela diria. Ela sabia como ela diria isso. Ela havia se preparado como ela se preparou tão minuciosamente quanto pôde para todas as versões dessa conversa. Ela caminhei até a porta da frente e abri. O homem na varanda estava no início de sua vida. Anos 70. Ela o colocou imediatamente ao lado do qualidade de sua quietude, a maneira como era mais velho os homens se levantam quando aprendem isso. O mundo não exige que eles estejam em movimento constante. Ele não era alto, mas ele era sólido com cabelo branco que tinha sido recentemente cortado e um casaco cinza que ele já tinha visto muitos invernos. Ele segurava um molho de chaves na mão direita. Na esquerda, uma pasta de papéis. Ele estava olhando para casa, na varanda, nas tábuas novas, no dobradiça do portão lubrificada, no canteiro de flores ao longo da parede sul que não tinha sido. Ele estava lá quando viu este lugar pela última vez. Estava absorvendo tudo com uma expressão ela não conseguia ler completamente, nem sentir raiva. Não é suspeita, é algo mais complicado do que qualquer um dos dois. Então ele olhou para ela e algo aconteceu com o dele. Rosto. Não foi uma mudança sutil. Foi o tipo de mudança que se propaga através de uma pessoa de dentro para fora, o tipo que um rosto humano não pode conter ou ocultar ou controlar de qualquer forma porque chega antes que a mente possa organizar em resposta. Seus olhos se arregalaram. A boca se abriu ligeiramente. A pasta de os papéis se moveram em sua mão e então, sem qualquer aviso, sem qualquer preâmbulo, sem uma única palavra dita entre eles, ele começou a chorar, não educadamente, não com cuidado, contido o choro de um homem que decidiu que é aceitável demonstrar emoção. Ele chorou. A maneira como as pessoas choram quando algo as atinge superando todas as defesas que eles construíram. Anos e anos e encontra a coisa que eles têm estado a proteger e é simplesmente demais e muito repentino e não havia nada que se pudesse fazer a respeito. Kelly permaneceu de pé. Na porta e vi isso acontecer e sentiu, de todas as coisas que ela tinha preparou-se para sentir neste momento, algo totalmente inesperado. Ela sentiu seus próprios olhos se encheram de lágrimas. Ela não sabia disso. Homem. Ela nunca o tinha visto antes. Ela não sabia o que tinha feito para causar isso. Isto ou o que ele viu quando olhou para ela ou o que os papéis em sua pasta contido ou o que viria a seguir. Ela sabia nada além de um homem estar de pé na varanda de uma casa onde ela não tinha direitos legais direito de ocupar e ele estava chorando com uma plenitude que lhe causava dor no peito e algo nela, a parte que tinha segurou 2 crianças juntas durante 2,5 anos de dificuldade, a parte que havia aprendido a reconhecer a necessidade em todas as suas formas. Formulários não a deixavam fechar a porta. Em vez disso, ela abriu a porta mais. Entre ela disse, acabei de fazer sopa. O nome dele era Gerald Martin. Ele tinha 72 anos. Ele era o dono da casa em Old Gate Rua por 38 anos. Ele se sentou no Kelly's mesa de cozinha, na mesa que tinha era o lixo de outra pessoa e agora estava o centro de sua família, e ele envolveu a caneca de chá com as 2 mãos ela havia colocado na frente dele e ele disse ela perguntou por que ele havia chorado. Ele estava, ela percebeu, um homem que organizou os seus pensamentos antes de falar, quem não preenche o silêncio com palavras, simplesmente para preenchê-lo. Havia uma precisão na maneira como ele fazia isso. Conversou, um hábito de engenheiro de dizer exatamente o que ele quis dizer, nada mais. Kelly descobriu, após anos navegando em torno de coisas que as pessoas não estavam exatamente dizendo, profundamente tranquilo. Ele não teve pressa. Ele não era, ela descobriria, um homem que apressou as coisas. Ele tinha a particular paciência de quem chegou a uma idade em que a diferença entre dizer algo devagar e dizer isso rapidamente já não parece importante porque o que importa é que ele seja recebido. Disse corretamente. Ele tinha uma filha, ele contou a ela. O nome dela era Sophie. Ele disse o nome, a maneira como as pessoas pronunciam os nomes de aqueles que eles perderam,
cuidadosamente com uma pequena pausa antes e depois, como se o próprio nome requer um momento de reflexão. Silêncio de ambos os lados. Ela tinha 31 anos quando morreu, vítima de um acidente de carro. A rodovia nos arredores da cidade, há 7 anos em uma noite de fevereiro, quando as estradas estavam geladas e a visibilidade era ruim e um caminhão invadiu a faixa central. Ela estava voltando para casa ela estava visitando uma amiga. Ela o havia chamado da estrada, disse ele, apenas para conversar. Como ela às vezes fazia em viagens longas de carro. Ele tinha estado ao telefone com ela 20 minutos antes de acontecer, ele parou. Ele tomou um gole de chá. Kelly não disse nada. Qualquer coisa. Ela havia aprendido ao longo de muitos anos sendo a pessoa de quem todos falavam no supermercado, na escola fila de retirada de pedidos, no centro comunitário, que algumas coisas exigiam testemunhas do que resposta. Ele continuou. Sophie tinha lista, disse ele, olhando para Kelly com franqueza cuidadosa de um homem que tem decidido dizer uma verdade e vou dizer. Claramente. Sophie tinha olhado muito como ela, não exatamente iguais, mas de maneira como algumas pessoas se assemelham umas às outras através da distância do sangue e história, algo no ângulo do rosto, o jeito como os olhos estavam posicionados, a qualidade da quietude. Ele havia notado foi no momento em que ela abriu a porta e tinha passado por ele como uma corrente elétrica, repentino e total, antes que ele pudesse ter qualquer coisa. Capacidade de lidar com isso. Ele se desculpou por chorando na varanda dela. Ele disse isso com dignidade que motivou o pedido de desculpas desnecessário. Kelly disse a ele que não havia nada pelo que se desculpar. Ela lhe disse o nome dela. Ela contou a ele sobre Marco e Diane, os 5 dias e o outubro à noite, ela havia passado pelo portão dele. Com seus filhos e uma lanterna e não tinha para onde ir. Ela contou-lhe sobre os 2 anos e meio, as tábuas da varanda, as janelas, o jardim, a sopa que durou até quarta-feira. Ela lhe disse tudo isso de forma clara e sem autopiedade. Porque a autocomiseração não era algo que ela nunca tinha tido muita utilidade para isso e ela não vai começar agora. Ele ouviu o jeito como ele fazia tudo, sem pressa, sem interromper, com completa atenção de alguém que entende que a história de uma pessoa é a mais coisa importante que eles podem te oferecer. Quando ela terminou de falar, e ele ficou em silêncio por um momento. Então ele disse, você consertou o sul-janela. Em abril passado, disse ela. O selo havia desaparecido completamente. Ele assentiu. Devagar. Eu sempre quis fazer isso. Ele olhou em volta da cozinha, para o cortinas, na mesa e cadeiras, em a prateleira na parede onde Kelly guardava seus livros de receitas e a escola infantil papéis, no desenho que Noé havia feito, um dragão emergindo de uma grade de rua rotulado em seu cuidadoso filho de 8 anos imprimindo o dragão de terça-feira que ela tinha colado na geladeira há 6 meses e não conseguiram derrubá-lo. Algo em seu rosto estava mudando. Novamente, não é tristeza desta vez, é algo. Ou então algo mais tranquilo e mais gradual, a maneira como a luz muda em um cômodo conforme o dia avança. Minha esposa adorou isso. Cozinha, disse ele. Ela costumava dizer a luz aqui pela manhã era como estando dentro de uma pintura. Kelly olhou na janela voltada para o leste, no luz da manhã que ela havia notado nela segundo dia e já tinha pensado em tudo desde de manhã. É sim, disse ela. Ele voltou no dia seguinte. Ele trouxe ferramentas, não uma pasta, não um advogado, não era um aviso de despejo, que era o que Kelly passou metade da noite acordada. Ela se preparava para receber. Ele chegou. Às 9 horas da manhã com uma tela-bolsa de ferramentas no ombro e uma caixa de rejunte de azulejo e perguntou, parado no porta com a particular franqueza de um homem que decidiu algo e não interessado em um longo preâmbulo, se o piso do banheiro tinha sido causando problemas para ela. Kelly olhou fixamente para ele. Os azulejos no canto, disse ele. Eles estavam soltos quando eu saí. 7 anos é tempo suficiente para que isso se torne consideravelmente pior. Ela abriu a porta. Ele estava certo sobre os azulejos. Ele também estava certo. Sobre o acessório do banheiro, a cozinha dobradiça do armário que estava enterrada desde janeiro,
e a rachadura no gesso acima da lareira da sala de estar que Kelly pretendia ver por 3 meses. Ele se moveu através dos problemas da casa à maneira como alguém se muda por meio de um texto familiar, não descobrir, mas também reconhecer. Isto é sobre o que ela havia se perguntado enquanto estava acordada. Na noite anterior. Não se ele iria ficar com raiva, mas quem ele acabaria se tornando. Seja. As pessoas te surpreenderam com ela. Experiência com mais frequência na direção de decência do que o contrário. Ela tinha descobriram que isso era verdade mesmo nos anos mais difíceis, mesmo quando as evidências pareciam argumentar o contrário. Gerald Martin, parado em seu banheiro com uma desempenadeira de rejunte e uma familiaridade tranquila com tudo o que precisava de conserto, estava acabando por ser um tipo muito específico de surpresa. Daquelas que se sentem, mesmo no segundo dia em que o conhecia, menos parecido com surpresa e, mais do que isso, reconhecimento. Gerald Martin percorreu a casa. Com a familiaridade de alguém que tinha construído sua compreensão disso ao longo do tempo. Décadas, quem sabia onde estavam os problemas? Viveu porque ele tinha sido aquele que ainda não os tinha consertado. Ele trabalhou silenciosamente e metodicamente. Noah, senhor, que cheguei em casa às 3 horas e encontrei um estranho no banheiro com rejunte flutuar e sem nenhuma explicação específica. Aceitou este desenvolvimento com a serenidade de uma criança que aprendeu que o mundo estava cheio de coisas interessantes e a resposta correta para a maioria delas uma das coisas que ele precisava fazer era prestar atenção. Ele sentou-se à porta do banheiro e observou Gerald trabalha e faz perguntas à regularidade imparável de uma criança de 8 anos quem decidiu que alguém é interessante. Gerald respondeu a todas as perguntas. Ele disse Noah sobre a casa, sobre quando ele e sua esposa Margaret o havia comprado há 38 anos atrás, quando o bairro era diferente. E o preço era algo que eles podiam apenas se virar, sobre o jardim Margaret tinham plantado, o que tinha sido magnífico em seu auge, e que havia retornado, ele disse, lançando um olhar para Kelly por cima do de Noah. Cabeça, para algo próximo do magnífico novamente, sobre como a casa tinha sido. Antes e como era agora, que era diferente de maneiras que ele não esperava. E melhor de maneiras que ele não havia planejado. Lily chegou em casa às 4 horas. Ela ficou parado no corredor e avaliou a situação com a perspicácia que ela demonstrou tudo e depois foi para a cozinha. E fez 4 xícaras de chá sem ser perguntaram e distribuíram-nos sem comentário, que, na opinião de Kelly, era uma das coisas mais puramente competentes ela que ele já tinha visto um adolescente fazer. Gerald tomou o chá e disse obrigado e eles estavam falando sério. Eles se sentaram ao redor da cozinha. Mesa, Kelly, Gerald, Lily e Noah, quem estava explicando o dragão de terça-feira para Gerald com considerável histórico biográfico detalhe e a luz do final da tarde entrou pela janela leste em seu ângulo específico, e algo resolvido na sala que Kelly não conseguiu nomear mas reconheceu. Ela já havia sentido isso antes. Nesta casa, nas noites depois as crianças estavam na cama e o fogo estava baixo, e o dia tinha sido administrado, e ela ficou sentada por um momento em silêncio. Sensação de um lugar habitado por pessoas que pertencem a isso. Gerald veio de volta no sábado seguinte e depois disso, chegou a primavera e com ela. Projeto. Gerald tinha analisado o teto da cozinha em sua 4ª visita e disse, com a avaliação ponderada de alguém que tem pensado em um problema por um tempo, isso precisa reboco, toda a fachada sul. Se você deixar para o inverno que vem, vai começar a descer. Kelly olhou para o teto e disse, eu sei, eu tenho estado e estou olhando para isso. Eu tenho os materiais, Gerald disse, eu olhei para isso do meu unidade de armazenamento na semana passada. Kelly olhou para ele. Você tem pensado nisso? Tenho pensado em várias coisas. Coisas, disse ele, com um tom de homem. Que ainda não está pronto para dizer todas elas. Eles rebocaram novamente o teto da cozinha. Um sábado de abril. Gerald mostrou a Kelly como, a mistura, a aplicação, é necessário uma paciência especial para permitir que cada um deixe secar bem antes de aplicar a próxima camada. Noah atuava como mensageiro de materiais, transportando ferramentas e suprimentos com dedicação de alguém que recebeu um trabalho importante e pretende honrá-lo.
Lily, que havia decidido em algum lugar nas semanas anteriores, Gerald estava confiável, uma determinação que ela alcançou de forma independente e sem aviso prévio. Mas Kelly percebeu isso pela maneira como o silêncio da filha ao redor dele mudou de vigilante para companheiro, pintou a superfície recém-rebocada com enquanto Gerald a orientava. A técnica. No final da tarde, o teto estava pronto. Eles ficaram de pé na cozinha e olhou para cima, lisa e limpa e brilhante, a melhor superfície em a casa. Parece uma cozinha de verdade. Agora, disse Noah. Sempre foi real cozinha, disse Gerald. Simplesmente esqueceu. Por um tempo. Eles trabalharam durante o primavera e início do verão. Os vivos paredes do quarto, o corrimão da escada, que Gerald sabia que precisava de atenção e que Kelly vinha reforçando com soluções temporárias desde o primeiro inverno, o quintal, que eles limparam juntos durante 3 sábados, Gerald e Kelly trabalhando e Noah carregando destroços, e Lily medindo e marcando canteiros de jardim com geometria cuidadosa. Ela aplicava esse dever em tudo o que fazia. Gerald trouxe o jardim de Margaret. Diários, 3 cadernos cheios de sua caligrafia, o que ela havia plantado. Onde, o que havia prosperado e o que havia não. As anotações de uma mulher que te entendia este pedaço específico de terra. Ao longo de anos de atenção paciente. Lily leia-os com a mesma atenção que ela. Trouxe para seus livros escolares, consulta cruzada com a biblioteca recursos, fazendo perguntas a Gerald sobre o solo e a luz que ele respondeu com o prazer de alguém ser convidado para se lembrarem das coisas que amam. Até julho, o jardim estava melhor do que nunca. Já que Margaret. Gerald não disse isso em voz alta, mas Kelly viu isso em seu rosto. Quando ele estava no fundo do quintal uma manhã de domingo com uma xícara de café e olhou para o que havia crescido ali, e ela o deixou sozinho com aquilo por um tempo. Ela havia aprendido muito sobre Gerald Martin ao longo dos meses de aos sábados. Ele havia sido engenheiro civil, pontes, principalmente, o tipo de trabalho que exigia que você entendesse a carga e tensão e a relação entre o que foi solicitado para carregar e o que foi construído para aguentar. Ele se aposentou aos 11 anos. Anos atrás. Margaret havia falecido 4 anos atrás. Depois disso, e a perda dela tinha acontecido algo relacionado ao seu relacionamento com o casa que ele descreveu, com a honestidade que ela já esperava dele, como uma espécie de fechamento. Ele havia se mudado para um apartamento menor do outro lado da cidade. Ele havia parado de vir à rua Aldate. Ele havia pago os impostos sobre a propriedade e o seguro à distância e disse ele mesmo decidiria o que fazer com mais tarde. Mais tarde tinham sido 7 anos. Eu não pude voltar, disse ele certa noite. Em julho, quando as crianças estavam na cama, e eles estavam sentados no reparado varanda numa noite quente. Toda vez que eu pensei nisso, pensei sobre Margaret na cozinha ou Sophie na jardim. Ela costumava vir e ajudá-la. Mãe nos fins de semana. Ela tinha Margaret e ele tinha paciência com o crescimento das coisas. Ele era silêncio por um momento. Pensei se eu viesse ao voltar, eu só encontraria o que era desaparecida. Kelly pensou em caminhar através do portão naquele outubro à noite, sobre a casa escura e o cadeado enferrujado e a qualidade de silêncio lá dentro. O que você descobriu? Ela perguntou. Gerald olhou para o jardim, para a varanda, à luz da sala de estar janela do quarto com vista para a frente quintal. Algo que eu não sabia que era procurando, disse ele. Eles se sentaram no varanda por mais um tempo sem conversando, o jeito como as pessoas que correram se sentam sem palavras, não porque não há mais nada a dizer, mas porque o que? Restos mortais não os exigem. A rua estava silenciosa. Em algum lugar mais adiante. Ao chegar ao quarteirão, um cachorro latiu 2 vezes e parou. O jardim estava escuro, mas presente. Kelly dava para sentir o cheiro dos tomates, maduros e quentes. Mesmo a esta hora. Ela pensou sobre o que Gerald havia dito sobre pontes, sobre carga e tensão, sobre entender para que algo foi construído. Carregar. Ela pensou que talvez o mesmo princípio aplicado às pessoas, que você não podia saber para que alguém era feito. Espere até que você os veja segurando, essa força não foi anunciada,
mas demonstrado silenciosamente ao longo do tempo em acúmulo de dias comuns. Ela achava que Gerald Martin a tinha observado ter muito a oferecer, e ela pensou que tinha visto ele fazer o mesmo. A conversa aconteceu em um domingo em setembro, um ano depois de Gerald ter tido seu primeiro contato com a família. Bateram na porta. As crianças estavam no jardim, Noé construindo algo elaborado no canto mais afastado que parecia envolver todos os seus bastões tinha conseguido encontrar, e Lily lendo no banco que Gerald ajudara a construir contra a parede sul em agosto, ela pernas dobradas sob ela, completamente absorvido. O som deles passou através a janela da cozinha onde Kelly estava lavando a louça e Gerald secando eles, um ritmo doméstico em que haviam caído sem discussão e nunca tinha acontecido discutido porque não exigia discussão. Gerald colocou um prato no varal de secar roupa e disse sem preâmbulo, quero conversar com você sobre a casa. Kelly fechou a torneira. Ela virou por perto. Ele tinha a pasta consigo, a mesma pasta que ele estava segurando quando ele bateu a porta dela pela primeira vez há um ano. Colocou-o sobre a mesa e abriu. Dentro havia um documento, com várias páginas. Denso em linguagem jurídica com uma capa folha de um escritório de advocacia. Kelly olhou para sem tocar. Eu mandei desenhar. Atualizado há 3 meses, disse Gerald. Venho pensando nisso desde o primeiro semana. Ele explicou claramente, do jeito ele explicou tudo. Ele tinha 72 anos. Não tinha filhos. Sophie tinha sido dele. Filho único, não havia mais ninguém. Tinha um sobrinho em outro estado que gostava de, mas não tinha nenhuma ligação com esta casa e não precisava dela. Ele tinha refletido sobre o último ano, mas com mais cuidado do que ele havia pensado. Alguma coisa em muito tempo, sobre o que aconteceu com esta casa e por quê. Construí minha carreira entendendo que as coisas são projetadas para durar, disse ele. Esta casa foi projetada para abrigar uma família. Margaret e eu sempre soubemos disso. Sophie sabia disso. Ele olhou para o pasta. Está guardando uma 2 e 1 ano e meio antes de eu voltar e por nos anos que se seguiram, tem sido exatamente assim. O que foi projetado para ser? Kelly olhou para o documento. Gerald, ela disse. Não vou te dar isso, ele disse, com a precisão de um homem que entende a importância da precisão. Linguagem. Estou reconhecendo que já é verdade. Você cuidou disso. A casa foi cuidada da maneira que merecia. Você devolveu tudo. Perdeu. Isso não é pouca coisa. Na minha experiência, é algo muito raro coisa. Ele deslizou a pasta pela mesa. O advogado diz que está limpa, ele disse. Sem condições, sem complicações, é seu. Kelly sentou-se. Ela pegou a pasta imediatamente. Sentou-se com as mãos espalmadas sobre a mesa e respirava do jeito que havia aprendido a respire fundo e aproveite os momentos que foram muito grandes para permitir uma resposta imediata. Ela pensou na noite de outubro. E o portão quebrado e o enferrujado cadeado. Ela pensou no primeiro noite no chão da sala de estar com ela crianças à luz da fogueira. Ela pensou quase todos os sábados de gesso e tinta, madeira, canteiros e xícaras de chá e as perguntas de Noah e a competência discreta de Lily e a de Gerald presença constante na casa que começou como terreno emprestado e teve tornar-se em algum lugar na acumulação de todos aqueles sábados algo que ela não teria previsto, quando ela caminhou pelo portão com nada além de 3 malas e uma promessa. Ela pensou sobre Sophie, cujo nome Gerald disse com pausa de cada lado. Ela pensou sobre Margaret, cujos diários de jardinagem Lily mantinha. Agora está na prateleira dela, entre seus próprios livros. Ela refletiu sobre o significado de uma casa poderia abrigar o amor de pessoas que tinham ido embora e ofereciam isso de alguma forma às pessoas. Quem precisava disso? Não sei como agradecer. Você, ela disse. Você já tem o Gerald, disse. Ela olhou para ele. Ela queria dizer algo que fosse adequado para o momento e compreendeu enquanto estava sentada ali que nada seria suficiente para aquele momento e que tudo estava bem. Algumas coisas resistem a serem expressas em palavras.
Não porque sejam vagas, mas porque eles são precisos demais, específicos demais para a combinação exata de pessoas e tempo e lugar que os produziu. O que tinha acontecido entre a família dela e Gerald Martin, ao longo do último ano, foi um dos essas coisas. Ela poderia descrever as sábados. Ela poderia descrever o gesso e o jardim e o chá e as noites na varanda. Ela não conseguia descrever o que havia se acumulado no espaço entre todas essas coisas que era a essência daquilo que eles tinham construído. Ela pensou em Lily, que tinha começado a chamá-lo de Gerald em algum momento. Na primavera, não o Sr. Martin, apenas Gerald com a naturalidade de alguém que tem decidiram que uma pessoa pertence à sua vida e ajustou sua linguagem consequentemente. Ela pensou em Noah, que havia começado recentemente a incluir Gerald em seus desenhos. Havia no geladeira agora ao lado da terça-feira dragão uma imagem de 4 pessoas em um jardim com etiqueta escrita à mão por Noah, Estados Unidos. Ela refletiu sobre o significado daquilo que a sua filho de 8 anos com infalível precisão de crianças que ainda não aprendeu a complicar o que é simples. Desenhei 4 pessoas e as chamei de nós. Ela estendeu a mão e tocou a borda de a pasta. Cada placa que você substituiu, cada janela que você selava todo domingo manhã no jardim. Ele olhou para fora a janela da cozinha com Lily em seu banco e Noé em seu canto. Toda criança que cresceu lá dentro. Kelly olhou para ele do outro lado do mesa. Esse homem ela não conhecia há um ano atrás, que havia chegado à sua porta com um conjunto de chaves e uma pasta de papéis e chorou antes mesmo de conseguir dizer uma única palavra. Palavra que passou todos os sábados desde então ensinando-lhe coisas e aprendendo coisas dela sentada na varanda à noite conversando sobre pontes e jardins e as pessoas que ali viviam. Amada, perdida e levada adiante. Ela reflete sobre o que significa se encontrar alguém e sentir imediatamente sem explicação de que você os conhece há anos. Que a conexão não é nova, mas reconheceu que foi encontrado em vez de construído. Da maneira como você encontra algo que não encontrou, você sabia que tinha perdido até que, de repente, tudo mudou em suas mãos novamente. Ela pensou sobre como ela tentaria explicar isso para Lily e Noah e como eles provavelmente entendem isso melhor do que ela poderia explicar isso porque crianças que aprenderam a prestar atenção ao mundo entendem algumas coisas mais diretamente do que os adultos. Ela pensou sobre como ela tentaria algum dia explique isso às pessoas que iriam ouvir esta história e reconhecê-la. Quem a faria conhecem esse sentimento por experiência própria. A inexplicável retidão de uma conexão que chega sem credenciais ou histórico e resolve imediatamente em algo que parece como se sempre tivesse estado ali. Gerald estendeu a mão por cima da mesa e colocou a mão dela brevemente sobre a dela, sem nenhum gesto dramático. Gesto não sentimental, apenas uma confirmação silenciosa de um homem que significa o que ele diz. Bem-vinda de volta, Kelly. Disse. Ela olhou para a pasta. Janela da cozinha para o jardim onde Lily estava lendo e Noah estava construindo seu estrutura elaborada de varas e imaginação na janela voltada para o leste onde a luz da manhã entrava como estando dentro de uma pintura. A luz que Margaret Martin tinha adorado, aquilo que tinha sido caindo nesta cozinha todas as manhãs por 38 anos que recaíram sobre Kelly todas as manhãs durante 2 anos e meio antes de Gerald cair agora sobre ambos eles nessa mesa como se sempre tivesse sido assim pretendia. Ela pensou em todas as portas em que ela batera naquelas 5 dias desesperados antes de ela atravessar este portão, as portas que não haviam se aberto, as listas que eram muito longas, as reservas que não levou a lugar nenhum. Ela pensou em como ela havia chegado perto de algo diferente. Resultado: quantas vezes nesses 5 dias uma decisão diferente, uma diferente virada pode tê-la levado para outro lugar. Inteiramente. Ela pensou no enferrujado cadeado que não havia fechado completamente. Lily percebe a lenha no quintal. Sobre Noah perguntando se eles iam continuar uma viagem. Ela pensava nas coisas mais insignificantes. Acarretam as maiores consequências. A cadeado não totalmente fechado, um portão em uma única dobradiça, uma casa à espera na escuridão no final de uma rua onde ela nunca tinha estado. Desceu antes. Ela abriu o pasta e ela assinou o nome dela. Se a história de Kelly emocionou você esta noite, imprensa o botão curtir. Ele indica ao canal que histórias como a dela merecem ser contadas.
E para os comentários, apenas uma palavra. O quê? Como você chama aquela sensação quando você encontra alguém? Alguém e parece que você já sabe eles para sempre. Deixe sua palavra abaixo. Essa história me tocou de uma forma pessoal. Porque esse sentimento que Kelly encontrou com Gerald teve aquela sensação instantânea e inexplicável de um reconhecimento de pertencimento é exatamente como o que eu sinto em relação a esta comunidade. Cada você deixa um comentário em cada história que compartilha. Toda vez que você volta aqui, a sensação é a mesma. Como se eu já te conhecesse. Eu não posso explicar. Eu só consigo sentir. Se você fizeram parte desta comunidade e você ainda não se inscreveu, esta é a sua oportunidade. Momento. Você já pertence a este lugar. Nós vamos até a próxima história.